Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, vou esperar uns minutinhos para todo mundo entrar. Agora a gente vai preparar, nessa live das 15 horas, esse biscoitinho aqui, que são as famosas areias portuguesas, ou areias de Cascais, como algumas pessoas chamam, ou ainda biscoitos 1, 2, 3, porque eles são feitos praticamente com 3 ingredientes, Então são biscoitos bem simples que vocês vão ver, mas a gente geralmente, ele tem outra carinha, de forma geral, e aqui a gente resolveu fazer com a cara do Natal. Então ele foi cortado, em formato de estrelinhas, e eu passei o açúcar dourado aqui para ficar mais bonito, mais atrativo, e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá para a receita, mas antes disso já manda essa live, para todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo. A gente tem aqui uma receita que ela é sem glúten, mas facilmente adaptável para quem quiser fazer a versão tradicional com a farinha de trigo, tá? Eu vou confessar para vocês, eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Geralmente eu sirvo esses biscoitos, nas minhas aulas presenciais, e o pessoal costuma dizer, que preferem sem glúten porque ele fica mais leve, Então, se você for fazer a versão com a farinha de trigo, a hora que você puder, testa a receita sem glúten também, que você depois me conta, se você gostou do resultado, se você viu diferença. Mas eu não posso dizer porque eu nunca experimentei a versão com a farinha de trigo. Mas estou compartilhando aqui com vocês as informações que eu recebi, o feedback que eu recebi, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a receita. E ela é muito simples, a gente só precisa de um recipiente, tá? Essa mistura ela é feita à mão mesmo, então não precisa de batedeira, não precisa de nada. A não ser que você faça uma quantidade grande, aí nesse caso a gente recomenda que seja feito na batedeira. Esses biscoitinhos a gente comercializa, na verdade a gente fornece para comércios que revendem, Então nesse caso a gente acaba produzindo na batedeira porque a quantidade aumenta e daí não compensa. A gente vai otimizar esse processo, tá bom? Mas a gente vai usar aqui manteiga, tá? O pessoal lá do grupo VIP já recebeu a descrição. Se você não recebeu, entra no grupo, A gente tá com o link aqui na bio, na descrição, aqui na bio, do perfil. Vocês vão encontrar o link para entrar nesse grupo VIP e vocês já vão ter acesso, à receita. A gente posta novamente essa receita, tá? Mas a gente tem basicamente esses 3 ingredientes, que são manteiga, açúcar e farinha. Só isso, Super simples. A gente vai colocar aqui no recipiente. Deixa, vocês estão vendo direitinho? Eu vou deixar um pouquinho, posicionar aqui para vocês verem melhor o meu recipiente, tá? Manteiga, tá? Vai dar um resultado melhor. Mas se você quiser fazer a opção sem lactose, por exemplo, você pode usar a margarina vegetal que não tenha leite na composição. Então é uma forma de você fazer um biscoito sem lactose. Agora, se você vai fazer uma margarina com leite mesmo, eu recomendo que use manteiga, porque é um biscoito que tem bastante, assim, essa presença da manteiga, então vai dar bastante diferença de sabor, de textura mesmo, ele fica mais macio, derrete mais na boca quando a gente usa a manteiga, tá? Então eu recomendo que seja feito com manteiga. Eu já fiz das duas formas, eles ficam semelhantes, mas a manteiga ainda ganha, tá? Fica mais gostoso, tá bom? Então a gente colocou aqui no recipiente a manteiga, o açúcar refinado. Eu vou colocar a farinha. Aqui, pessoal, como eu sou celíaca, não posso consumir o glúten, eu tenho uma misturinha que a gente chama de farinha preparada, A gente tem essas farinhas preparadas num recipiente grande, já na mesma proporção, que eu passei para vocês na receita, só que eu deixo preparadas em quantidades maiores e é o que eu uso para tudo como um substituto, da farinha de trigo. Então eu tenho aqui farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce, tá? Para quem for fazer com farinha de trigo, eu recomendo que vocês substituam uma parte da farinha, não é obrigatório, tá? Fica um teste para vocês. Vocês vão ver que vai valer a pena. Por
fécula de batata. Então você tira umas 50 gramas de farinha de trigo e acrescenta a fécula de batata, que vocês vão ver como ele vai ficar mais leve, né? Vai ficar mais macio, vai ficar mais aerado. Enfim, a fécula de batata ela tem essa função, né? De trazer crocância e leveza. Então a gente fazendo esse acréscimo, essa substituição, fica um resultado bem interessante para você que vai fazer com a farinha de trigo, tá bom? Então eu vou colocar aqui no recipiente também, tudo junto, tá? Estão vendo que não tem segredo. Então, basicamente, a gente tem esses 3 ingredientes. Eu também gosto de colocar o sal, tá? Porque ele vai realçar mais a receita, como, né? Geralmente os preparos de receitas doces a gente coloca o sal para realçar, tá? Na receita sem glúten eu preciso usar um espessante, então eu vou usar aqui a goma xantana. Ela é um espessante que tem essa função de substituir o glúten que a gente não vai ter nessas farinhas, tá? Então, ela é somente para receita sem glúten. Se vocês fizerem com a farinha de trigo, não precisa e nem deve, tá? Então, a gente vai colocar aqui 1/4 desse espessante. E aí, para finalizar, as raspinhas de limão. É um ingrediente opcional também, mas eu particularmente acho que faz toda a diferença, né? No final a gente vai polvilhar com açúcar e canela, então essa junção de limão com depois a canela fica maravilhosa e vale muito a pena, tá? Mas se vocês quiserem fazer sem, não tem problema. Se quiserem usar raspas de laranja também, pode fazer da forma que vocês quiserem. Eu recomendo as raspas de limão mesmo, pode usar o limão siciliano. Aqui no caso eu acho que o limão Tahiti ele vai ficar mais presente, tá? Então eu particularmente prefiro. Então as raspas de um limão. E é só isso de ingrediente. Bem fácil, né? Cuidado só para não raspar a parte branca, né, do limão, não tirar o bagaço aqui, para não ficar com nenhum amargor. Então a gente vai raspar bem na superfície da casca mesmo, tá? Pronto. É suficiente. E a gente agora vai colocar literalmente a mão na massa. Então aqui a gente vai com as mãos mesmo, tá bom? Vou tirar aqui. E agora a gente vem amassando. A manteiga, se ela tiver em ponto de pomada, vocês vão ter um preparo mais rápido, tá? Mas aqui ela tá um pouquinho gelada, então a gente vai amassar um pouquinho. Então, enquanto eu amasso com uma mão, eu vou continuar aqui lendo aqui os comentários, a gente vai conversando, tá? Vamos lá. Já fiz os dois, com certeza sem glúten ficou mais gostoso, não é, Cida? A Cida provou aqui na nossa aula, não foi? Se eu não me engano, foi isso. Deixa eu ver. Não conseguiu entrar no grupo, Maria de Fátima. Entra aqui no perfil, depois que acabar a live, e você vai encontrar o link. Nos stories também eu acabei de postar, nos 2 últimos stories vocês vão ter o link direto para entrar no grupo, tá bom? E nesse grupo vocês vão ter acesso à receita que a gente está utilizando aqui e também vocês vão ter o link para assistir essas lives que vão ficar salvas, tá? A gente não ia deixar as lives salvas, mas o pessoal no grupo, né, pediu muito, porque muita gente às vezes está trabalhando, não tem condição de assistir ao vivo, a gente entende, né, essa questão, e aí nós conseguimos, né, deixar essas lives salvas, elas vão ficar salvas lá no YouTube, e vocês que estiverem no grupo VIP vão receber o link para conseguir assistir, tá bom? A manteiga, ela é sem sal, eu prefiro sem sal porque a gente acrescenta o sal da maneira que preferir. Se você quiser usar manteiga com sal, não tem problema nenhum, mas aí você vai colocar um pouco menos de sal do que você colocaria, tá? De modo geral, às vezes nem vai colocar, tá bom? Deixa eu ver, ansiosa pelos cursos, que bom! O link para entrar no grupo, já respondi também. Pode ser o demerara triturado, sim, importante, né? Uma ótima observação. Como o açúcar demerara, ele tem os grãos bem maiores, então é importante que você triture mesmo, pode ser no liquidificador, para ele ficar mais semelhante ao aspecto do açúcar refinado, para o resultado ser parecido, tá? Ser igual nesse caso, porque se a gente muda
o açúcar para um açúcar com grão muito diferente, a gente vai ter um resultado de textura de massa, né, e do próprio biscoito depois de assado também diferente, tá bom? Vamos lá, aqui mais de perguntinhas. Cheguei agora, como seria a fécula e o trigo? A fécula, pessoal, ela dá leveza para as nossas receitas de biscoito, leveza e crocância. Então, se você quiser, não é obrigatório, tá? Quem vai fazer com a farinha de trigo pode usar só farinha de trigo. Mas eu acho que vale a pena vocês testarem. Tira 50 gramas de farinha de trigo e acrescenta a fécula de batata. Pode ser até mais, como vocês quiserem fazer esse teste, tá? E você vai ter um resultado de uma massa mais leve, tá bom? Então você tira 50 gramas da farinha de trigo e acrescenta 50 de fécula de batata, tá bom? Quanto da farinha preparada? Eu uso 300 gramas. E se você for fazer com farinha de trigo, você vai usar 300 gramas de farinha de trigo, tá bom? A receita a gente postou lá no grupo VIP, tá bom? A Brisa Bolachas Artesanais que tá perguntando. Deixa eu ver aqui, dou uma linda. Obrigada, obrigada, Dê. Pode fazer no processador? Não entendi a pergunta, seria a massa? Pode fazer, tá? Só que ela é uma massa, gente, que ela, ó, já deu ponto aqui. Eu tenho receio que no processador ela tem que ser um preparo bem rápido, tá? Pra não desandar a massa, ó. A gente já tem a massa prontinha aqui, super simples, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Então, ela é uma massa, ela tem uma aparência, independente de ser com glúten ou sem glúten, né? Ela tem uma aparência que parece um pouquinho quebradiça, mas não é, tá bom? A gente não precisa mexer muito, mesmo na receita sem glúten e principalmente na receita com glúten. Ó, então, já tenho aqui a minha massa pronta. Ela é uma massa que já não gruda, tá? Ó, não gruda nas mãos. Consigo trabalhar com ela, tá? E na receita sem glúten, principalmente, a gente tem que tomar o cuidado com o seguinte: não podemos manusear demais para não desenvolver o glúten. Isso serve para qualquer preparo com a farinha de trigo. Isso serve para bolos, isso serve para qualquer tipo de biscoito, serve para cookies. A única coisa que tem farinha de trigo que a gente pode trabalhar e deve, né, à vontade, é o pão. Porque pão a gente sova, né? No caso, eu não, porque eu não faço pão com trigo. Mas pão precisa ser sovado. Nesse caso aqui, a gente não precisa, né? Não deve, porque acaba desenvolvendo glúten dessa receita. O nosso biscoito, ele vai ficar duro depois de assado, tá? E isso serve para qualquer receita, tá bom? Deixa eu ver o que mais de perguntinhas que tem aqui. Eu gosto de usar o açúcar demerara assim nas minhas preparações, de modo geral, tá? No meu dia a dia, assim, eu prefiro. Pode saborizar com outras coisas e qual a quantidade? Depende muito, tá? Porque assim, se você for usar uma pasta saborizante, dependendo do sabor, ela tem quantidades diferentes. Então, você vai precisar ler a embalagem, tá? Para fazer essa saborização. Não recomendo colocar essência ou então bem pouco, porque vai alterar a textura da massa, tá bom? Então ela realmente é uma massa que ela vai se tornar, né, uma massa aqui que ela é um pouquinho amolecida, tá? Então se a gente colocar uma essência, alguma coisa mais líquida, pode alterar um pouquinho essa estrutura, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui de perguntinhas. Qual o substituto para o açúcar? Geralmente, quando eu não sou especialista, tá? Sendo bem sincera, nessa parte, deixa eu só limpar as mãos aqui, dessa parte de substituição de açúcar, mas as alterações que eu já fiz, eu fiz na proporção de 1 para 1. Então, eu substituí o açúcar na mesma quantidade por xilitol e eritritol. Então, você vai usar, por exemplo, isso aqui a gente tem 100 gramas de açúcar, eu usaria 50 gramas de cada um desses adoçantes, tá? Porém, nunca fiz o teste nesse biscoitinho, nessa receita. Não sei dizer se altera a textura, tá? Qualquer coisa você vai precisar fazer algum ajuste aí de ingredientes, tá certo? Deixa eu ver aqui mais de perguntinhas que a gente tem. Os ingredientes a gente colocou lá no nosso grupo VIP, tá? O ingrediente, basicamente, a gente tem farinha, açúcar e manteiga. A gente tem todas essas quantidades lá no grupo, tá, pessoal? Se vocês não entraram, entre lá que a gente já consegue. Já te passa, tá?
Te conheci no curso da Educar. Que bom, muito obrigada. Que bom que você gostou. Pessoal respondendo aqui, muito obrigada, tá? Vocês que estão respondendo as perguntinhas. Quanto de tirar de farinha para acrescentar a fécula? Eu já falei aqui, né, pessoal? Que mais? Alguém já respondeu também, a Gi, muito obrigada. Quanto tempo de validade? Bom, aqui a gente tem 30 dias de validade depois dos biscoitinhos prontos, tá? Então, a gente vai considerar esse tempo, a gente faz o teste de validade, tá? Sempre é importante, dependendo da sua região, fazer o teste de validade, porque a gente não sabe nunca qual região que você tá, de repente qual forma de armazenamento, né? Enfim, a gente tem que considerar tudo isso, mas aqui a gente coloca a validade de 30 dias. Você faz o biscoito, legal, a Patrícia falou que já faz os biscoitos, ele é maravilhoso, é uma receita bem conhecida, viu? Mas eu vou ser sincera, eu não botava fé que era tão bom quanto é. Ele é viciante, de verdade, tá? Todo mundo que experimenta vicia. Se for fazer na batedeira, pode usar o batedor raquete, tá? Essa massa que eu estou fazendo aqui não é com farinha de trigo, porque eu não posso consumir, nem posso manusear e nem posso contaminar as minhas coisas com a farinha de trigo. Então, eu cortei relações com a farinha de trigo, tá, gente? Então, tudo que vocês me virem fazendo não vai ser com a farinha de trigo, mas facilmente adaptável, né? Então, de modo geral, vocês vão substituir essas farinhas que eu uso pelo trigo e não vão colocar o espessante, tá? Como regra geral. Kelma, arrasa, amiga. Você ama esse biscoitinho, né, amiga? Eu sei. A Kelma arrasa também, maravilhosa. O ideal é o açúcar refinado ou demerara. Pode ser qualquer um dos dois, desde que se você usar o demerara, você processe ele, pode ser no liquidificador, para ele ficar com os grãos menores, tá? Tira o biscoito ainda quente e passa no açúcar. Exatamente. A gente vai chegar nesse processo. Isso aí. A receita, olha só, para quem entrou agora no grupo, como eu tô aqui na live com vocês, então assim, ela foi postada já acho que umas 2 vezes, mas se você entrou agora, tem um pouquinho de paciência, assim que a gente acabar a live, a gente posta novamente para vocês que entraram, tá? Agora, gente, melhor pasta, sendo bem sincera, vocês vão perceber que não é necessário saborizar. De verdade, assim, eu acho que talvez vocês estejam com o mesmo pensamento que eu tinha antes de fazer essa receita. Eu conhecia ela, né, sabia dos ingredientes e tudo, mas eu nunca tinha feito. E eu achava que ela era sem graça, até o dia que eu fiz. Então, faça essa, depois se você achar que realmente precisa saborizar com alguma coisa, você faz os seus testes, mas eu acho pouco provável, tá? Sendo bem sincera. Porque tudo isso aqui que a gente, na verdade, só tudo isso, né, que a gente tem de ingredientes, eles se harmonizam tão bem e o biscoito fica maravilhoso, tá? A gente não sente necessidade de saborizar de outras formas, sendo bem sincera, mas vocês podem testar, tá bom? Nesse caso, poderia ser a pasta porque ela vai vir concentrada, né? Então vai alterar menos essa textura do biscoito, da massa crua, tá? Sim, pode substituir a manteiga por margarina, mas vai alterar um pouquinho a textura do biscoito, né? Ele fica ele derrete menos na mordida, mas não tem problema, pode fazer também, tá? A live da manhã, a gente vai mandar o link lá no grupo VIP pra vocês, tá bom? Só faça esse biscoito no Natal aqui. Legal, você falou a tia do seu marido, né? Legal, eles são maravilhosos, aqui a gente faz com bastante frequência. Pode usar gordura de palma assim, na mesma proporção, no lugar da manteiga. Que mais? Algumas perguntinhas aqui eu já respondi. Conheci você nas lojas Santo Antônio, que bacana. Ana Mara Cake, que bom, pessoal. Obrigada pelo carinho. Experimentei no curso. A Ari experimentou no curso presencial, então você sabe o que eu tô falando, né? Conta aqui pro pessoal. Exatamente, aqui a Andréia comentando que amava antes da doença celíaca. E agora manifestar o biscoito. Entendi, que você gostou mais dele sem glúten, né? Legal. Muito obrigada, Sara. A Sara tá aqui comentando que fez o curso presencial em 2020. Não é, tá, Fê? Essa não é a mesma receita dos biscoitos decorados, é completamente diferente, tá? Essa aqui não serve para fazer os biscoitos decorados. Esses biscoitos aqui, eles são muito delicadinhos, né? Eles são, sabe aquele biscoito que quando a gente morde ele derrete na boca, ele desfaz assim? Não tem nada a ver com a estrutura de um biscoito que a gente usa para fazer a decoração, tá bom? Então não é essa mesma receita.
receitinha sem glúten, isso aí, o importante é que você chegou, tá? Bom, pessoal, você é celíaca também, né? Então tá bom. Seus biscoitos levam a goma xantana? Todos levam, tá, gente? A goma xantana, ela vai substituir o glúten. A gente, como não usa farinha de trigo, não tem glúten nas farinhas que a gente utiliza. O meu problema é com o glúten, então eu não posso consumir o glúten, então eu uso sempre o espessante para fazer essa substituição e trazer realmente a liga que a nossa massa precisa, as nossas massas de maneira geral, seja qual for, tá? Não precisa saborizar. Ó, escuta o que a Cida tá falando. A Cida provou os biscoitos aqui também. Ela falou que é tão gostoso que não precisa saborizar. Acreditem. É isso aí, gente. Eu até entendo, porque ele é tão simples de ingredientes que a gente às vezes acha que é sem graça. Essa era a percepção que eu tinha. Mas pode fazer, confia que vocês vão gostar, tá? Nossa melhor biscoiteira. Obrigada, Di. Validade de 30 dias com glacê, não, esse biscoito aqui a gente não usa glacê, tá? Esse aqui é outro biscoitinho, ele é um biscoitinho caseiro, outro tipo, tá bom? Elis, obrigada, Elis. Muito obrigada, viu? Deixa eu ver aqui, agora aqui o pessoal falando, né? Bastante, são incríveis, derretem na boca, são mesmo. Bom, pessoal, então daqui a pouco eu volto aqui com os comentários. Agora, gente, a gente vai fazer um trabalho diferente aqui nesses biscoitos, né? O que acontece? As areias portuguesas, de modo geral, a gente vai ver por aí que é a forma que eu comercializo também da seguinte maneira. A gente pega esse biscoito aqui, a gente vai fazer uma bolinha, tá? Dessa forma, como se fosse enrolar um brigadeiro. Geralmente eu peso, pra minha produção eu faço pesando, tá? Mas assim, quando é pro dia a dia pra consumo próprio, a gente faz no olho mesmo, tá? Mas a gente faz uma bolinha assim, vai dar uma colher de chá rasa, tá? Em torno de uns 10 gramas de massa, pra ele ficar mais, se ficar muito grande, ele fica com na mordida a gente sente um pouquinho de farinha, tá? Não é tão bacana, tá? Eu prefiro que ele seja menorzinho. Então, de modo geral, né, a gente vai ver sempre esse biscoitinho assim, dessa forma. Mas aqui eu resolvi trazer de uma maneira diferente, tá? Então, a gente vai deixar ele com mais cara de Natal. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um saquinho aqui, lembrando, tá, pessoal? Acho que algumas pessoas já perguntaram. Lembrando que não é esse o biscoito que a gente usa pra decorar, tá? De maneira nenhuma, não vai dar certo. Esse aqui é um biscoitinho caseiro, é outro produto, tá? Outro tipo de biscoito. A gente vai abrir um saquinho aqui. Aí, imediatamente, não precisa gelar, tá? Vocês podem fazer direto. A gente vai fazer o seguinte, vou pegar uma porçãozinha dessa massa, coloco aqui, olha, no meio do saquinho, vocês estão vendo direitinho. Pessoal com dificuldade de entrar no grupo VIP, a gente vai ajudar vocês, tá? Se vocês puderem mandar uma mensagem, um direct, alguma coisa. Não achou o link dele na bio? Quando terminar a live, gente, entrem no último story, nos 2 últimos stories que eu fiz, eu postei o link, né? Acho que vai ser mais fácil de vocês entrarem, tá? Fiquem tranquilos porque eu vou colocar a receita só quando a gente terminar a live, tá bom? Então, vocês não vão perder essa receita, tá certo? Aqui, gente, eu vou abrir essa massa com um rolo, ele tem 1 centímetro, tá? Então, 10 milímetros, tá bom? Ele vai ficar com uma espessura grandinha. Por quê? Porque aqui, olha, lembra que o normal dele a gente ia fazer assim? Então ele é um biscoitinho que fica alto, ele é uma bolinha gordinha, né? Volumosa, ele fica alto. Então aqui, como a gente vai fazer de uma maneira diferente, eu vou usar uma espessura um pouco mais grossa, tá bom? Se vocês não tiverem o rolo, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer isso aqui, amassar. Vocês estão vendo? Deixa eu posicionar aqui para vocês verem melhor. Vocês podem fazer assim, amassar, né? Com a palma da mão. Não tem problema, vocês não precisam usar o rolo, tá? Aqui eu vou usar então esse rolo com 1 centímetro de espessura, tá? É só nesse biscoito, porque a gente tá fazendo ele de uma forma diferente, né?
mais bonito, mais com cara de Natal. E aí eu vou usar o cortador de estrelinha, né? Esse é o da R.R. Oliveira, é um kit que vem com 3 cortadores, tá? E esse é uma das estrelinhas que vem no kit. E aí a gente vai cortar esse biscoito, tá? É uma massa bem delicada, mas a gente consegue trabalhar com até que facilidade, tá? Não se preocupem que não precisa ficar todo certinho, porque aqui a gente tem um biscoito que ele, no normal dele, ele é meio rústico mesmo, né? Então, não se preocupem que ele não tem que ficar certinho, tá? Aqui a gente tá só fazendo uma gracinha com ele, para ele ficar mais atrativo. E aí a gente tira aqui das laterais, né? A gente tira das laterais. Tá bom? É uma massa, como eu falei, que ela tá molinha, mas é super tranquilo de trabalhar. E aí a gente tira aqui do saquinho. Então, ele é bem tranquilo de fazer. E assim a gente vai tirando todos eles, tá? Daqui a pouquinho vou levar pro forno e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais, tá bom? E aproveitando, pessoal, esse é um dos biscoitos que eu comercializo, né? Que eu realmente, assim, vendo para alguns comércios aqui da minha região e eles fazem bastante sucesso porque são maravilhosos, né? Embora seja uma receita tão simples, o sabor deles é muito bom, o sabor e a textura, tá? Então, esse biscoito, ele faz parte lá da nossa escola, né? A Vanilla Cookies School, a gente tem um curso só desse tipo de biscoitos caseiros, tá? E tem, além dessa receita, a gente tem também toda a nossa linha de caseiros, todos os produtos que nós comercializamos, né? Que tem os casadinhos, doce de leite, goiabada, a gente tem os nossos cookies craquelados, né? Os recheados com Nutella, os cookies recheados com Nutella mesmo, né? E a gente tem muita coisa, biscoito de nozes, enfim, tudo isso que é para vocês terem mais opções, né? Para comercializarem também, porque são biscoitos que têm uma ótima aceitação, tá? Por isso que eu trouxe essa receita aqui para vocês. Eu participei de uma feira recentemente e a gente deixou esses biscoitinhos, né, abertos para degustação. E foi o primeiro que acabou, porque o pessoal que provava, ninguém provava e não comprava, porque realmente eles são surpreendentes, tá? Então o pessoal gosta muito mesmo, tá bom? Então aqui eu vou fazer mais uma porção, não se preocupem que daqui a pouco, enquanto o nosso biscoitinho assa, a gente vai conseguir conversar, tá? Olha só. Então, eu vou cortar aqui mais alguns. Não vou fazer muitos, não, tá bom? Vocês já tinham... Conta aqui pra mim quem já conhecia, né? Eu já vi algumas pessoas falando que já conheciam. Quem já conhecia a receita, né? As areias portuguesas, que são até que famosas as areias portuguesas. Quem conhecia, me conta aqui. E vocês já tinham visto nessa versão cortadas com um formato? Ficou bem bacana, né? Pra gente deixar com mais carinha de Natal. Eu não vou abrir a minha massa toda, tá? A gente vai fazer aqui uma demonstração, tá bom? Tem algumas coisas que são bem importantes aqui nesse processo, na hora que a gente tira do forno, que eu vou fazer junto com vocês, tá? Para que vocês saibam mesmo como é que funciona. E aí, eu já deixei o meu forno pré-aquecido, tá? Então, a gente tá aqui, mas o meu forno já tá lá esperando eu levar os meus biscoitos, tá bom? E aí, eu coloquei aqui na assadeira, eu não vou preencher tudo, tá? Porque o nosso tempo de live não precisa, né? O que vocês precisam saber já tá aqui, a gente já tem aqui, tá bom? Então eu vou levar pro forno, lembrando, né, que meu forno já está pré-aquecido e aí eu já volto pra gente continuar. A gente vai continuar esse bate-papo aqui até enquanto o nosso biscoito assa, tá? Que vai dar em torno de uns 13 minutinhos. Enquanto eu vou ali para levar para assar meu biscoito, vou deixar vocês aqui passando vontade, olhando para eles, encarando as areias portuguesas. Eu já volto, só um minutinho.
Pronto, voltei. Vocês não me abandonaram não, né? Voltei. Olha só, agora a gente vai conversar um pouquinho, que vocês tinham feito, né? Algumas perguntinhas. E aí, nesse tempo, enquanto o nosso biscoitinho assa, a gente vai conversando aqui. Quantos rendem a receita? Puxa vida, rende bastante, viu? Eu não sei nem precisar pra você. Mas aqui eu tenho meia receita, tá? Mas eu já desfalquei alguns, não vou contar como foi. Acabei já comendo alguns, tá? Mas, então ele tinha, essa receita aqui que a gente acabou de fazer, ele vai render o dobro, tá? Funciona na máquina de fazer biscoito? Funciona, porque é uma massa que tem uma textura mais amolecida, vai funcionar assim, tá bom? Então a gente vai voltar aqui um pouquinho. Não, ele não sai do forno exatamente parecendo uma areia, já vou contar pra vocês o porquê, né, que eles vão ficar com esse nome. Deixa eu voltar aqui um pouquinho nas perguntas de vocês. A Maria de Fátima comentou que faz bolinhas de 10 gramas, exatamente, eu também uso essa medida, fica, pra mim é o ideal, né, o tamanho ideal. A gente consegue comer em uma mordida praticamente, né, mas a gente sente bem a textura dele. Eu acho que mais do que isso, ele fica com um aspecto de farinhento, assim, aí eu não gosto quando ele é muito grande, tá? A Andréia sabe o que eu tô falando, né? A Andréia já fez também o curso de biscoitos, a Márcia, não conhecia, deixa eu ver, nunca provei. Ela já fez a Eliane tá contando que já fez o craquelado de limão, legal. A Rose, a tia Mê festeira, né? Sempre quis aprender, agora aprendeu, hein? Compro na Menu Sem Glúten, é isso aí, gente. Então é um biscoito que a gente comercializa mesmo para alguns comércios que fazem a revenda, né? Então tem aqui a Andréia que não me deixa mentir. Você usa a mesma cozinha e utensílios para fazer os biscoitos sem glúten? Não, eu não faço biscoitos com glúten, tá, Fabi? Eu sou celíaca, eu não posso consumir, a gente não pode ter traços de glúten, né, no alimento que a gente consome. Então, assim, só para você ter uma ideia, precisa ser tudo de uso exclusivo. Então, não é só o equipamento, né? Só a batedeira, por exemplo. É tudo. É o forno, é o armário que a gente armazena, né? Os produtos. É na hora de fazer a compra. Não pode ser feita essa compra a granel, porque existe o risco de contaminação. O que é essa contaminação? É a possibilidade de existir vestígios, né? Da farinha de trigo, enfim, do glúten, naquele produto. Mesmo que ele não tenha o glúten, né? Originalmente. Então, a gente não pode consumir qualquer coisa de qualquer procedência, né? Então, como eu sou celíaca e eu também comercializo para o público que tem essa mesma condição, eu cortei relações com a farinha de trigo. Eu não produzo nada com a farinha de trigo, então todo o meu ambiente de produção é isento de qualquer presença de vestígio, tá? De farinha de trigo, respondendo sua pergunta. E para quem tem interesse em comercializar produtos sem glúten, é assim que precisa ser, tá, gente? Não pode ter contaminação cruzada. Por lei, se existe a possibilidade de contaminação, obrigatoriamente a gente tem que dizer que aquele produto tem glúten, tá? Então, a gente que tem essa condição, vai no supermercado, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tem um hábito de ler o rótulo, né? Porque às vezes é uma coisa que não tem sentido. Fermento em pó, chazinho de saquê. Tem glúten às vezes, né? Então, qual o sentido daquilo ter glúten? Nenhum, mas é por causa da contaminação. Então, obrigatoriamente, precisa dizer que contém glúten, tá? Porque é bem sério pra gente que tem essa questão de saúde, tá? Deixa eu ver o que mais que o pessoal tá conversando aqui. Algumas perguntas que a gente já respondeu, tá bom? Os comentários estão cobrindo o preparo. Desculpa, gente, eu não tinha visto. Olha só, pessoal, eu juntei todos os ingredientes dentro, várias pessoas comentaram, desculpa, tá? Eu juntei todos os ingredientes, né, de uma vez no meu recipiente e fui amassando com a pontinha dos dedos, tá bom? Basicamente isso. Ele é bem simples de preparar e aí ele chegou nessa textura aqui de massa, que eu vou mostrar pra vocês, tá? É uma massa bem macia, mas ela não gruda nas mãos, não faz sujeira nas mãos, tá? Embora ela seja amolecida, tá bom? A gente trabalha com facilidade com essa massa. Então, perdão pela falha de não ter tirado os comentários, tá bom? Deixa eu ver o que mais de perguntinhas que vocês têm aqui. Acho que eu já vi todas, né? Quanto da farinha preparada. Pessoal, querem aproveitar? Vocês fizeram bastante pergunta, né, nas lives anteriores, porque agora a gente tá com o nosso biscoitinho
no forno. A Marisa comentou que já faz e é um sucesso esses biscoitos, é mesmo. Com certeza, gente, acreditem em mim e nas meninas que estão comentando aqui, né? Quantos, já respondi, né? Quantos rendem? Que mais? Acho que eu já respondi todas. Ah, legal, tá? Qual a temperatura do forno? 160 graus no elétrico, 180 no convencional, tá bom? E a gente vai deixar em torno de 13 minutinhos. A gente vai perceber que as bordinhas dele, elas estão douradas, tá? Então, nesse ponto, a gente já sabe que tá pronto. Patrícia, que saudade de você. Vai passar a receita? Patrícia, tá lá no nosso grupo VIP. Depois, se você quiser me chamar, eu te ajudo, tá? E aí, a gente passa a receita novamente, tá bom? Deixa eu ver. Ó, gente, façam que vocês vão adorar. Nutrivida. Ah, muito bom ter você aqui também. Muito obrigada, meninas. Pode usar só manteiga de coco, óleo de coco? Sara, nos meus testes, né? O meu filho tem alergia a leite e ovo. Então, eu fiz muitos testes com biscoitos, né? Sem lactose. E com a manteiga de coco o resultado é um pouquinho melhor, mas ele altera bem a textura, pra falar a verdade, fica mais ressecadinho, né? Mais quebradiço, enfim, tá? Então a gente vai conseguir, né, um resultado melhor, acho que até com a margarina. O óleo de coco, né, ele deixa um pouco bem ressecado também, então ao invés do óleo usa manteiga, mas mesmo assim ele não fica assim tão bom quanto o original, tá bom? Então eu vou aproveitar, com farinha de amêndoas fica bom? Não, ele vai alterar bem a textura, não, para esse tipo de biscoito não é interessante, tá? Porque aqui a gente tem um biscoito que ele é aquele que a gente morde, sabe, e derrete na boca, textura de mantecal, esse tipo de biscoito. Se a gente colocar a farinha de amêndoa, ele vai trazer muita oleosidade, então vai ficar uma coisa mais compacta, não vai ser a mesma sensação da mordida bem leve, tá? Não recomendo, tá bom? Não colocar a farinha de amêndoa, tá bom? Legal aqui vocês comentando, né? Pessoal, já vou lembrar vocês que à noite, né, às 19, a gente vai ter mais uma live de decoração. Então, de manhã, na live das 10, vocês fizeram bastante perguntas a respeito, né, do glacê e tudo mais, dos biscoitos decorados. E claro que nem todas eu consegui responder. E eu convido vocês para virem para a live da noite, que a gente vai ter um biscoitinho que eu vou chamar de biscoito cenário, porque ele fica em pé sem precisar de base, né? Então é um biscoito que a gente consegue usar para enfeitar a mesa de Natal, pode vender com essa ideia, né, para o nosso cliente fazer a decoração da ceia de Natal dele, tá bom? Então eu convido vocês para virem comigo também para a live das 19 horas, tá certo? Foi tudo preparado com bastante carinho para vocês. E eu vou continuar aqui com as perguntinhas. Para quem chegou agora, pessoal, a gente vai conseguir deixar a live salva lá no YouTube. E aí vocês entrem no nosso grupo VIP, porque a gente vai postar o link lá. A gente vai colocar novamente, né, a receita, a descrição certinha da receita desse biscoito que a gente acabou de preparar lá no grupo também, tá? Então fiquem despreocupados que a gente conseguiu fazer essa troca, né? Essa coisa bacana para vocês. Deixa eu ver. Pensando no índice glicêmico, posso comercializar mesmo manipulando glúten na minha cozinha? Pode, mas você não pode dizer que ele é sem glúten, tá? Porque isso pode dar, legalmente falando, né? Por legislação não poderia de qualquer forma. Mas se você diz que ele é sem glúten, você dá margem para pessoas que não podem consumir o glúten por uma questão de saúde se confundirem. Então elas vão, às vezes, comprar sem saber. Isso acontece muito. E é um prejuízo enorme para a nossa saúde quando a gente tem esse tipo de situação, né? Então, para não gerar dúvidas, o ideal é você não dizer que eles são sem glúten. Você pode avisar para os seus clientes que preferem, né, que você tem um biscoitinho sem glúten na composição, mas nunca intitulá-los como biscoitos sem glúten, tá bom? Dessa forma, evita problemas, tá? Tanto para você quanto para nós que não podemos, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Se eu darei a receita... Olha, bacana. Essa receita, gente, que eu dos meus biscoitos decorados,
É uma receita que eu sempre faço lives, né? E elas são públicas e vocês têm acesso. Mas eu posso passar sim também para vocês lá no nosso grupo VIP, essa receita dos nossos, a base, né, de biscoitos que eu utilizo, tá bom? Se eu vendo pela internet, vendo, a Cida perguntou, vendo sim, eu tenho um site, um endereço também, o link tá lá na bio do perfil e a gente vende essas areias portuguesas, vende outros produtos também. Como eu falei, as areias têm ótima saída, porque a pessoa que prova uma vez, ela compra de novo, né? Porque eles são realmente muito bons, tá bom? Amo seus decorados, são fofos demais, muito obrigada, viu? Deixa eu ver aqui mais que perguntas que vocês têm. Se você for usar margarina sem lactose, precisa ser sem glúten e sem lactose, sim, né? Dri, minha linda, saudade de você. Temperatura do forno, já respondi, né? 160 graus eu tô usando o elétrico, mas se vocês forem usar o forno a gás, 180 graus, tá bom? Eu costumo colocar, deixa eu fazer a conta aqui, em torno de 150 gramas, tá? De areias portuguesas dentro de um pote. Eu uso um recipiente plástico, né? Sabe que parece uma marmitinha, que ele já vem a tampa junto? Então é nessa embalagem que eu uso. Então a gente pode usar potes, né? Pode usar embalagens de saquinhos mesmo, né? Tá bom? Juliana, obrigada, Juliana. A live da manhã a gente não mandou ainda o link, tá? A gente manda daqui a pouquinho junto com essa daqui. Kelly, obrigada. Ter glúten ou não ter glúten não muda o índice glicêmico. Obrigada pelas informações. Eu não vou entrar nesse mérito, eu acho que não é o índice exatamente, porque realmente tem o carboidrato da mesma forma, mas elas são farinhas menos inflamatórias, né, do que o glúten, do que a farinha de trigo. Então, de qualquer forma, a gente tem benefícios para a saúde utilizando as farinhas sem glúten, tá bom? Olha, pessoal, meu biscoitinho já tá cheirando, eu vou lá dar uma espiadinha nele. Eu gosto, não é obrigatório, mas eu gosto de virar a assadeira, tá? Para eles ficarem assados por igual. Então, quando dá metade do tempo de forno, eu giro a assadeira, tá bom? Qual saquinho que eu uso para abrir? Esses saquinhos de congelamento, esses saquinhos que a gente usa no nosso dia a dia na cozinha, são esses os saquinhos que eu gosto de abrir e eu corto eles no meio e eu trabalho com a minha massa no meio deles, tá bom? Ideia do preço de venda e esses de hoje, os decorados, olha só, você quer saber da live da manhã, né? Deixa então que eu falo na live da noite, tá? Porque a gente, só para não misturar os assuntos, tá bom? Mas a gente tem uma média ali de preço de biscoitos decorados, como eles são manuais, feitos um a um, então a gente tem todo, parece que é caro, mas não é, gente. Quando a gente faz a precificação correta, coloca tudo direitinho na planilha, quantas horas, né, de trabalho, a gente vê que, assim, o biscoito decorado, o preço dele, né, ele tá diretamente relacionado às horas de trabalho que a gente dedica para fazê-los, tá, nessa produção. Então, sempre é um preço justo, tá bom? E a gente aprende isso, né? Fazendo a precificação correta, a gente entende dessa forma, tá? O quanto é importante essa precificação. Então, eles vão ter ali em torno, aqueles que eu ensinei hoje, por exemplo, no mínimo R$10 a unidade, mas é um tipo de biscoito que eu não venderia sozinho, por exemplo, né? Então, sempre num kit, aí a gente vai agregar o valor da embalagem para ficar mais bonito, tá certo? Então, mais ou menos assim, acabei falando, eu não aguento, vocês fazem a pergunta, eu não aguentei de responder, acabei respondendo, tá? Você tá perguntando dos biscoitos da manhã, tá bom? Preço de venda das areias, pessoal, também dá uma olhadinha no site, que vocês vão ver a média que eu vendo, eu não lembro de cabeça, em torno de R$15, se eu não me engano, alguma coisa assim o preço que a gente tem no site, tá? Prefere fazer tudo sem glúten? Ótimo, uma ótima escolha, tá bom? Os biscoitos da manhã, gente, a gente vai... Ó, meu forno apitou, agora eu preciso socorrer os meus biscoitinhos. Não me abandonem, eu já volto.
Voltei, pessoal. Aqui os nossos biscoitinhos. Ó, já estão assados. E aqui a gente tem um segredinho que é para eles ficarem realmente com o aspecto da areia, tá? Então eu vou mostrar para vocês. Eles estão bem quentes ainda, a gente não vai mexer. Mas a gente precisa agora passar esse biscoito no açúcar e canela. Claro, a canela é opcional, mas eu adoro, eu acho que faz toda a diferença quando a gente coloca o açúcar e a canela. E aí, gente, eu já coloquei aqui no recipiente o açúcar e a canela, mas eu vou completar com mais um pouquinho mais de açúcar, tá? Então esse açúcar aqui, ele é dourado, tá? Esse açúcar, gente, ele é da Biômica, é uma marca que tá chegando agora aqui em São Paulo, né? Mas se vocês quiserem, pode usar o açúcar colorido comum que vocês encontram nas lojas, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, então ele adere um pouquinho menos do que o açúcar refinado, mas vai ficar tão bonito quanto também, tá? E vocês também podem tingir esse açúcar, vocês podem tingir o açúcar refinado para deixar ele com a cara de dourado, tá? E aí a gente consegue ter esse mesmo aspecto. Então eu já tenho aqui a canela que eu coloquei, eu vou completar porque eu já fiz um pouquinho, né, dos meus biscoitos, então eu vou colocar mais uma quantidade aqui desse açúcar, tá? E o meu biscoito, ele precisa amornar, ele não pode esfriar. Eu não vou pegar ele agora porque ele é muito delicado, tá? Então, se a gente pegar nele agora, além de queimar a mão, ele vai desfazer, tá? Então, eu vou esperar ele esfriar só um pouquinho e aí eu vou passar aqui no açúcar com canela, tá? Para que ele tenha, para ele conseguir aderir bem, né? Enquanto o biscoito tá mais morninho, ele adere bem a esse açúcar, tá? Depois de esfriar, ele já não vai aderir da mesma forma, não vai ter o mesmo efeito, né? Do aspecto das areias. Então, o famoso nome das areias portuguesas vem por esse motivo, tá bom? Então, a gente tem um biscoito que é polvilhado no açúcar e canela e aí eles ficam com cara de polvilhados na areia, né? Fica com essa carinha bacana. Deixa eu ver o que mais. Se pode passar no demerara, se você for passar no demerara, também processa ele para ele ficar, porque o açúcar muito granulado, ele não vai aderir muito, tá? Então façam dessa forma. Eu tava falando da live da manhã, né, gente? Então vocês entrem lá no nosso grupo para vocês receberem o link para poderem assistir novamente a live que passou, que a gente fez de manhã, tá? O pessoal tá pedindo aqui para tirar os comentários, eu vou fazer isso, tá bom? O açúcar é refinado, tá bom? Então aqui, esse que eu tô utilizando, que já é colorido, ele é um pouquinho mais granulado, um grânulo maior do que o do refinado. Mas mesmo assim, ele, né, tá ok, tá dentro do padrão, tá? E aí a gente vai, se for um açúcar mais grânulo maior, a gente vai processar para deixar ele mais fininho e aderir melhor, tá? Eu vou tirar aqui os comentários, pessoal. Deixa eu ver aqui, eu esqueci como faz isso. Espera só um minutinho, desativar comentários. Ó. Pronto, agora vocês tenham paciência aqui comigo, que agora vocês não conseguem mais perguntar, mas daqui a pouquinho eu ativo novamente, tá? Ó, minha assadeira eu já consigo tocar nela, o biscoitinho ainda tá morno, mas ele sai com facilidade, tá? E aí a gente vai realmente, né, empanar nesse açúcar com canela. E a gente vê que ele adere super bem, tá? Vocês estão vendo direitinho? Peraí que tá sem foco. Poxa vida, não tá com muito foco não, mas acho que de longe vai ficar melhor, tá? Então ele adere bem e a gente vai fazer isso com todos os biscoitos. Então na minha produção até, eu coloco um despertador, né? Eu deixo o biscoitinho 2 minutinhos depois que sai do forno e aí eu envolvo no açúcar e canela, tá? Pra ele realmente aderir. Ó. E fica a coisa mais linda. Vocês podem usar outras cores de açúcar também, tá? Pode passar bem para ele aderir bastante, tá? Vocês podem usar outras cores, né?
Vocês podem fazer o próprio tingimento do açúcar de vocês, se quiserem. Ó. Eu não vou passar todos aqui, mas é esse o processo, tá? Então, enquanto o biscoitinho ele está morno, a gente vai tirar aqui da assadeira, passa no açúcar, sem segredo, tá bom? E aí a gente tem um biscoitinho com o efeito das, né, parece que polvilhado na areia. Esse aqui ficaria interessante também para uma festa de fundo do mar, né? Parece que ele é uma estrela do mar cheia de areia. Combina. E aí os nossos biscoitinhos, eles estão prontos, tá? Vou mostrar aqui mais uma vez pra vocês. Ó, e agora eu vou fazer um pouquinho de vontade, tá? Pra vocês verem por dentro como é que ele é. Ele é muito bom. Ele tem uma textura, pena que não tá com muito foco aqui. Deixa eu ver se fica melhor. Não tô conseguindo um bom foco. Eu vou ativar os comentários aqui de novo. Se alguém tiver alguma dica pra me dar. Mas, gente, eles são maravilhosos. Então, é um biscoitinho que derrete na boca. Na hora que a gente morde, é maravilhoso, de verdade, assim. Só façam. Então, se vocês fizerem, vem aqui me contar. Me marca aqui no Instagram de vocês, né? Pra eu saber que vocês fizeram, que vocês gostaram, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então isso é só uma amostra também do que a gente vai ter na nossa escola, para vocês conhecerem um pouquinho, né, da didática, um pouquinho do conteúdo. E se vocês quiserem saber ainda mais, não deixe de entrar no grupo também para receber tudo isso que a gente falou, né, todas as receitinhas, o link das lives que vão ficar salvas, tá? E principalmente a condição que é somente para quem estiver no grupo, né? Do pré-lançamento da nossa escola. Então, um grande dia tá chegando, com muita expectativa aqui do lado de cá. E tudo feito com muito amor e carinho e dedicação para vocês, tá? Então, se vocês entrarem no grupo, vocês vão ter acesso a essa condição que tá imperdível e é exclusiva somente para vocês, tá? Deixa eu ver. Faz e me conta, tá? Depois que você fizer, você me conta. Se você... tenho certeza que você vai gostar. Pra vocês querem ver o pacote do açúcar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar. É esse aqui. Chama Biômica, tá? Então tem... Se eu não me engano, eles têm uma linha de 10 cores, tá? Então, fica muito bacana, tá certo? Pra vocês fazerem o tingimento, vocês podem pegar o açúcar refinado, colocar umas gotinhas de corante, pode ser o corante em pó, que acho que vai ser melhor, mas é o que vocês tiverem, tá? E pinga algumas gotas de alguma base alcoólica, pode ser álcool de cereais, pode ser o que vocês tiverem de base alcoólica que não tenha cor, tá? Então, uma cachaça, alguma coisa assim, vocês vão pingar, mistura bem. Se vocês quiserem fazer o dourado, então a mesma coisa, vocês colocam um pó dourado e vão, né, fazer esse tingimento. Deixa secar um pouquinho, aí ele vai ficar um pouquinho empedrado enquanto seca. Essa é só amassa com a colher, ele volta ao normal, fica bem, volta ao normal e vai dar tudo certo, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver o que mais. Qual o tamanho do cortador? O cortador, ele tem 4 centímetros, tá? Ele é pequenininho, tá? Como eu falei, esse biscoito ele não combina com um tamanho grande. Salivou, deu água na boca, é isso aí, gente. Tá? Então, pessoal, eu já tinha falado, né, 30 dias de validade para esses biscoitinhos. Eu acho que eu respondi já todas as perguntas de vocês. E eu aguardo vocês, então, lá no grupo pra gente passar as receitinhas. Franciele, essa massa eu fiz com 1 centímetro, tá? Mas se você quiser, você pode, não precisa nem do rolo, você pode amassar com a mão e pode ser aproximado. Esse biscoitinho, ele é uma coisa mais caseira, mais rústico até, né, digamos assim. Não se preocupe muito com essa questão, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam. Aproveita, né? Essa tarde aqui em São Paulo hoje tá meio nubladinho assim, tá combinando super com um cafezinho. Então, se vocês fizerem, vem me contar que eu vou ficar feliz de saber se vocês gostaram, tá? E eu espero vocês
às 19 horas, então, para nossa live de decoração de biscoito mesmo, tá? Então eu espero vocês. Obrigada e até mais. Tchau, tchau, pessoal!